Lago Champlain, localizado entre os estados de Nova York, Vermont e uma pequena parte de Quebec. Esse é um dos maiores corpos de água doce da América do Norte, estendendo-se por cerca de 201 quilômetros. No entanto, o lago não é conhecido apenas por seu tamanho, mas sim pela criatura que ali habita. Tal como o Ness da Escócia, o Lago Champlain é o habitat de um monstro marinho chamado Champ. O Champ é descrito como um animal parecido com uma grande serpente, só que com corpo de tartaruga, de cor marrom esverdeada. Algumas fontes dizem que ele possui pequenos chifres. Relatos da existência de um suposto monstro marinho nas águas do Lago Champlain existem desde antes dos colonizadores europeus chegarem naquela região. Algumas tribos indígenas, como os Mohawks por exemplo, os chamavam de Onharikoa, cujo nome significa cobra de chifres. Já o primeiro avistamento feito por um colono, muitos atribuem ao cartógrafo francês Samuel de Champlain, o fundador de Quebec, e também a pessoa cujo lago leva o nome. É dito que Champlain viu uma suposta serpente marinha gigante de uns 20 pés de comprimento, cuja cabeça lembrava de um cavalo por volta do ano 1609. Apesar de não haver provas de que o francês viu tais serpentes, muitos acreditam que isso veio da tradução errônea de um documento escrito pelo próprio Champlain. Esse documento foi publicado numa edição da revista Vermont Life, em 1970, o qual dizia o seguinte: há também uma grande abundância de peixes, de muitas variedades, entre outros, um chamado pelos selvagens do país de Chao-Farou, que varia em comprimento, sendo o maior, como as pessoas me disseram, 8 ou 10 pés, 2,4 ou 3 metros de comprimento, vi alguns de 5 pés, 1,5 metros de comprimento, que eram tão grandes quanto minha coxa, cabeça sendo tão grande quanto meus 2 punhos, com um focinho de 2,5 pés, 0,76 metros de comprimento, e uma fileira dupla de dentes muito afiados e perigosos. Seu corpo é, em forma, muito parecido com o de um lúcio, mas é armado com escamas tão fortes que um punhal não poderia perfurá-las. Sua cor é cinza prateado. Em 1878, após traduzirem o Diário de Champlain, acreditam que esse suposto Chao-Farou poderia ter sido um peixe-gar, ou lúcio. Nesse caso, o lúcio de focinho longo, ou peixe-jacaré, que pode medir até 1,80 m de comprimento e pesar até 25 quilos. Em 1883, o xerife da região chamado Nathan Munin viu o que ele descreveu como uma grande serpente, a cerca de 100 metros de onde ele estava. Em anos posteriores, várias pessoas começaram a compartilhar seus relatos de avistamentos do suposto monstro do lago. Alguns até ofereceram recompensas para quem conseguisse alguma prova. O ano era 1977. Essa mulher, chamada Sandra Mency, estava viajando de férias com sua família pelo Lago Champlain. Quando ela percebeu uma movimentação estranha na água, ela gritou para seus filhos saírem, e quase que imediatamente, eles viram surgir um ser estranho do lago. Sandra pegou sua câmera fotográfica e tirou uma foto do animal. Desde o dia em que Sandra divulgou essa foto, vários especialistas têm debatido a sua veracidade, mas muitos acreditam que tudo seja uma farsa, e que a foto não apresenta nenhum monstro, mas sim um tronco de árvore, que havia surgido do fundo do lago, e estava boiando nas águas.
Embora essa hipótese possa parecer, entre aspas, frustrante, ela até que faz sentido. Aqui, temos a foto de Sandra. E aqui, temos o diagrama de um tronco de árvore no formato da criatura flutuando. Notem as semelhanças entre ambas as imagens. Fora que, de acordo com especialistas que analisaram a foto, a posição em que estava a criatura era em uma área considerada muito rasa para um animal de grande tamanho. No ano de 2005, um homem chamado Dick A. Fulton e seu enteado chamado Pat Bodette estavam pescando, quando viram passando por sua embarcação uma estranha forma muito grande. Os dois pescadores alegaram que conheciam a lenda do Champ, mas que eram céticos até aquele ponto. Vou deixar um link na descrição de uma reportagem mostrando esse caso. Há aqueles que acreditam que o vídeo é real, enquanto outros alegam ser uma montagem. Mas, isso eu deixo com vocês a decisão. Alguns apelidam o Champ de o monstro do lago Ness americano. E tal como o Nessie, muitos especulam que o Champ seja um plesiosauro sobrevivente. Os plesiosauros foram um grupo de répteis marinhos que dominavam os mares da era Mesozoica, desde o Jurássico até o Cretáceo. Eram caracterizados por seus pescoços longos e seus dentes pontudos, os quais o animal usava para capturar peixes, moluscos e outros pequenos animais. Os plesiosauros foram um dos grupos mais abundantes e diversificados a existirem, como Mortuneria, um espécime cujos dentes da mandíbula inferior eram voltados para baixo. O animal era um filtrador, e os usava como uma peneira no substrato para pegar alimentos. Apesar de os plesiosauros viverem majoritariamente nos oceanos, algumas espécies, como o plesiosauro de Kem viviam em rios, tanto que estes eram presas de dinossauros, como o espinossauro. E o elasmossauro, considerado o mais famoso, e também um dos maiores plesiosauros que já existiram, medindo incríveis 15 metros de comprimento. Sendo que só o seu pescoço media 7 metros, e pesar entre 2 e 14 toneladas. Talvez, o Champ fosse um exemplar, ou uma pequena população de indivíduos que conseguiu se adaptar e evoluir para viver nas profundezas, até subirem um rio e chegarem no lago Champlain. Mas lembrando que, isso são apenas hipóteses, pois há a chance de tudo isso ser uma farsa, criada apenas para entrar na onda da lenda do monstro do lago Ness. Ou tudo foi apenas um mal-entendido, causado pelos avistamentos de grandes peixes, que são muito comuns em lagos, ou em outros corpos de água doce. Alguns prováveis candidatos são o peixe jacaré, ou o peixe esturjão, que podem atingir grandes tamanhos, e são considerados fósseis vivos. Obrigado por assistir. Se curtiu, deixe seu like, curte, comenta e se inscreva no canal. Qualquer uma dessas ações já vai ajudar bastante, além de fazer o YouTube recomendar noi conteúdo para mais pessoas. Aproveite e veja outros vídeos do Guia do Saber Arcano. Até a próxima!